Como o Espiritismo vê e explica o autismo e como podemos ajudar os autistas? O Espiritismo elucida que o autismo, genericamente, como os transtornos esquizofrênicos, as degenerescências nervosas, as anomalias fisiológicas, a anencefalia, a ausência de cérebro, a hidropisia e outros tantos processos dessa natureza são frutos da reencarnação. Em alguns desses casos, a pessoa vem com as marcas do suicídio que praticou na existência passada. Imaginemos que eu aplico um tiro na minha cabeça. Eu destruo o corpo e perturbo o perispírito, o corpo astral. Quando eu me vou reencarnar, esse perispírito, esse modelo organizador biológico, vai plasmar um cérebro deficiente. Se eu dou um tiro no coração, eu me reencarno com uma problemática cardiológica. Se eu aspiro um tóxico, eu então reencarno com um problema digestivo ou pulmonar. De acordo com o tipo do meu suicídio, eu gero uma problemática muito grave. E os pais? Foram pessoas indiretamente envolvidas naquele drama. Imaginemos. Eu sou uma pessoa de pele branca e quero casar-me com alguém de pele negra, marrom, amarela. E os pais impedem, como era comum no passado. Não tendo resistências morais, eu opto pelo suicídio. A decisão é minha, mas os fatores que contribuíram foram dos meus pais. Eu reencarno na mesma família para juntos resgatarmos eles a intolerância e eu a imprevidência. No caso do autismo, falando em tese, normalmente o autista de hoje é o suicida de ontem. Ele reencarna com limitações. Quer fazer amar, porque ele tem limite, mas ele tem um cérebro perfeito e tem um tipo de raciocínio lógico. A cinematografia internacional tem apresentado películas de grandes autistas que são verdadeiros gênios. E os americanos têm narrado vidas de pessoas absolutamente destituídas de parte do cérebro e que são grandes gênios. Eles até denominam como gênios deformados. Então, aqueles que convivem com autistas, tratá-los naturalmente, com muito carinho. Se eles estiverem na fase agressiva, porque às vezes é um autista agressivo, é necessário a medicação para acalmar o sistema nervoso. Mas se não for um tipo agressivo, for um tipo introspectivo, trabalhar para que ele saia daquele mutismo, daquele silêncio. E isso nós conseguimos com resultados expressivos. Pegando carona na explanação do mestre Divaldo Franco e de acordo com a doutrina espírita, os efeitos das causas constituídas por um espírito após o suicídio são variados e estão relacionados ao estado mental, emocional e espiritual do indivíduo, no momento da escolha de interromper sua própria vida. Vale ressaltar que a visão espírita busca compreender os fenômenos sob uma perspectiva espiritual, além da ótica materialista. A seguir, saiba o que acontece com um espírito no outro lado da vida após o seu suicídio. Adaptação no plano espiritual. Após o suicídio, o espírito se desliga do corpo físico e ingressa no plano espiritual. A adaptação desse espírito nesse novo ambiente pode ser desafiadora, pois ele leva consigo as emoções e as condições mentais que o levaram ao ato. Reflexão e conscientização. O espírito que cometeu suicídio muitas vezes passa por um período de reflexão, revisando as circunstâncias que o levaram a essa escolha. A consciência das consequências do ato e o entendimento das leis espirituais fazem parte desse processo. Superando desafios espirituais. Conforme a doutrina espírita, o espírito enfrenta desafios específicos após o suicídio,
relacionados às perturbações causadas pela interrupção abrupta da vida. Pode ser necessário superar estados de confusão, sofrimento e busca por compreensão. Auxílio espiritual. O socorro espiritual é uma parte importante desse processo. Outros espíritos, muitas vezes mais experientes, podem oferecer orientação e auxílio para que o espírito se recupere emocionalmente e espiritualmente. Reparação e evolução. O suicídio não é visto como uma sentença eterna, mas como uma situação que demanda esforços de reparação e aprendizado. O espírito terá oportunidades de evoluir e progredir espiritualmente, buscando equilíbrio e entendimento. É importante notar que a visão espírita enfatiza a misericórdia divina e a oportunidade de crescimento espiritual mesmo diante de escolhas desafiadoras. Além disso, a compreensão das leis espirituais e a prática da caridade, tanto por parte dos espíritos no plano espiritual quanto por parte dos encarnados, desempenham papéis cruciais na assistência e na evolução desses seres espirituais.